O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes delas uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passaram, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tendes fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo essa linda leitura do Evangelho que fala para nós da figueira estéril e também está falando para nós dos vendedores do templo e também da palavra fé. Bem, o texto do Evangelho de hoje não é uma palavra que devemos interpretar como um sentimento de rancor ou de ódio que pudesse estar brotando do coração de Cristo. Muitas vezes, quando uma árvore é plantada, a gente espera que uma árvore que foi plantada produza frutos. Ao usar a imagem da figueira estéril, Jesus estava fazendo uma grande crítica aos líderes do templo, que se apresentavam como essas árvores que estavam frondosas, com muitas folhas, mas que não produzem frutos. O que Jesus quer tocar? A vida da gente deveria ser um sinal, né? Os discípulos, os líderes religiosos do templo abandonaram aquilo que era o mais importante que Jesus esperava. Eles abandonaram a sua vida interior. Eles exalavam uma aparência, mas interiormente não produziam os frutos para Deus. Jesus condena, naquele momento, então, essa atitude ao falar da figueira. Hoje também o Evangelho fala que Jesus, entrando no templo, ele vê o lugar do culto sendo um lugar de comércio. Lembremos, meus irmãos, que o culto que Jesus condena exatamente é a atitude de usarem a troca da moeda que era feita no templo para explorar as pessoas financeiramente. Então aquilo se tornou não um lugar desejável e agradável a Deus. As ofertas votivas que aconteciam no templo, elas não estavam em acordo com aquilo que Deus propunha, ou seja, ofertas aparentes, mas que não chamavam as pessoas a viverem uma conversão real do coração. Então Jesus vai dizer, que o culto era externo, sem obras coerentes de vida.
o templo deveria ser um lugar de oração autêntica. E assim, devemos pensar no templo como lugar e também a nossa atitude de fé. Será que todas as vezes que rezamos ou nos colocamos diante de Deus, as nossas atitudes de fé, o nosso culto está totalmente coerente com aquilo que nós buscamos em Deus ou pensamos do próprio Deus? Esperar em Deus é aquilo que Jesus propõe no final do Evangelho de hoje. Quando ele fala de fé, fala que Deus quer nos dar e nos alimentar na fé. Acreditar que Deus é capaz de fazer e ouvir os nossos pedidos, mas vejam, ouvir e no tempo de Deus, no momento de Deus, as coisas irão acontecer. Então, tudo que nós colocamos na mão de Deus, acreditar que o que se apresenta, Deus realizará no tempo dele e da forma dele. Então, quando nós dissermos, atira-te daqui, essa montanha vai para o mar, a gente acredita profundamente que aquilo que é obstáculo à nossa vivência de Deus, o obstáculo para a nossa prática de religiosa, Deus ele vai estar sempre à frente, nos conduzindo. Deus realizará. É aquilo que Jesus quer colocar em nosso coração. Que nossa vida não seja igual à figueira que nós ouvimos no Evangelho e que nosso culto no templo e na vida real nossa seja um culto verdadeiramente de pessoas que se entregam a Deus. Jesus fala dessa fé, a fé que nós devemos carregar em nós. O Evangelho também, depois de falar de fé, Jesus vai colocar para cada um de nós. Será que a nossa oração diária, nossa oração de vida, pedindo, quando nós oferecemos alguma coisa a Deus, ou quando nós pedimos perdão, será que nós fazemos segundo a vontade de Deus? Portanto, a oração de um justo, ela depende da justiça que está no coração dele. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Percebam, meus irmãos, que embora sejam temas que aparentemente estejam profundamente assim, longe um do outro, a figueira estéril está relacionada com uma fé que é estéril. O templo está relacionado com uma fé que é estéril. E a vida do homem que não tem fé, ele também tem uma vida esterilizada, estéril. Então que hoje o Senhor nos ensine a que a nossa oração seja traduzida nos nossos atos, ou os nossos atos traduzam as orações que colocamos diante do Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que Deus derrame sobre sua vida, sobre nossa vida, a força do Teu Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.